Análise da partida do Verdão contra o Vasco. Andréas elogia Marlon Freitas. Claudinho pode sair do Catar. Você faria esse negócio? E o Palmeiras isolado no ranking de melhor time fora da Europa, além da atualização da situação de Danilo. Fala família Palmeiras 90 mais. No vídeo de hoje nós vamos analisar a partida contra o Vasco e tem muita coisa que você viu primeiro aqui no canal, hein? Muito bom ler todos os comentários do último vídeo e obrigado pelo carinho de coração, tá bom? Começar falando aqui sobre o Andréas Pereira. O Andréas Pereira foi questionado recentemente sobre a ausência de um camisa 5 daquele jogador, sabe, marcador, com fama de pitbull, né, de fama de marcador agressivo ali, como o Felipe Melo, por exemplo, né? Porque o Palmeiras se adaptou bem com essa função entre Marlon Freitas e Andréas Pereira fazendo esse meio campo. E aí o Andréas respondeu da seguinte maneira: Marlon Freitas é um jogador completo, e eu concordo com ele. Além de marcar, e a gente viu muito isso na partida contra o Vasco, o Marlon Freitas é um atleta com muita qualidade de passe, finalização e também de marcação, e formou uma ótima dupla com o Andréas Pereira. Tenho pra mim que essa dupla Andréas e Marlon Freitas será titular até a chegada do Danilo, e já já nós vamos falar sobre isso, tá? Prosseguindo aqui no nosso giro de notícias, gente, notícia importante. O Palmeiras foi mais uma vez coroado pelo CIES, que é o Centro de Inteligência do Futebol, um órgão sério que faz análise sobre números dos clubes na temporada, valor do elenco e etc, tá? O elenco do Palmeiras foi coroado como o mais caro, o melhor elenco de todos os times fora da Europa. Então, quando a gente pega e analisa todos os clubes de futebol fora da Europa, o elenco do Palmeiras é o mais valioso. E a gente tem que falar um pouquinho disso sim, tá? Porque nós aqui do canal Palmeiras 90 Mais cobramos bastante a diretoria do Palmeiras por reforços. Reforços que até vieram, né? Embora a gente tenha perdido um número gigantesco de jogadores, vieram bons reforços, porque o Marlon Freitas e o Arias são dois jogadores de nível, mas não é só isso, não para por aí. Tem mais coisa pra gente falar, principalmente agora que eu vou entrar no assunto mercado da bola. O Palmeiras está sondando, está olhando a situação de Claudinho, que está no Catar. O Claudinho, por problemas pessoais, decidiu sair de Doha, né, de sair da cidade do Catar. Não sabemos exatamente o porquê, mas ele viajou para o Brasil. Em princípio são problemas pessoais, mas você já sabe. Você lembra, né, da situação, por exemplo, do Gerson recentemente, que teve problemas pessoais, veio para o Brasil de mala e cuia, foi visto no aeroporto com um monte de mala, deu um mês mais ou menos, ele acertou o seu retorno ao Brasil para vestir a camisa do Cruzeiro, não é verdade? Claudinho deve viver uma situação semelhante. Há grandes indícios de que ele não queira mais estar lá, justamente por conta dos envolvimentos todos bélicos que estão acontecendo, enfim. E o Palmeiras já sondou o jogador em 2024, né, 2025, pode acabar acontecendo pelo menos uma sondagem. Não acho que o Palmeiras vai fazer um movimento formal por um motivo bem simples, tá? O Claudinho recusou o Palmeiras antigamente e isso deixou marca. Deixa sua opinião nos comentários. Faz sentido para o Palmeiras investir na contratação do Claudinho? É importante saber a sua opinião. Sobre Nino, tá? Então, informação que você viu primeiro aqui no Palmeiras 90 mais, praticamente fechado, tá? Hoje eu vi uma notícia que dizia que o Palmeiras vai utilizar uma possível grana, né, oriunda da venda do Rafael Veiga para poder investir no Nino. Isso não é verdade. O acerto com o Nino já tá meio que alinhado, tá? E aí, é claro, é um pré-contrato. Pode acontecer do Nino receber uma proposta de um outro clube com uma condição salarial 50% acima do que o Palmeiras fez. Se esse for o caso, meu irmão, aí esquece. Aí o Nino vai poder conversar e negociar. Fora isso, grandes chances do Palmeiras anunciar o Nino, cara, e contar com o futebol dele para a próxima temporada. Já sobre o nosso meio-campista Danilo, senhoras e senhores, Palmeiras está muito interessado na contratação do meio-campista e o Botafogo não vai conseguir segurar por muito tempo. Essa é a minha opinião, não é informação, tá? É o que eu acho. Por quê? Vou explicar para você direitinho aqui. O Danilo não vai ter os seus direitos de imagem pagos por muito tempo sem ter grandes problemas, sem ter grandes dores de cabeça. Ele quer vir para o Palmeiras quer contar com o jogador. Ponto. O grupo Eagles, né, ou Eagle Group, que é o grupo liderado aí pelo Textor, não tem grana para manter o Botafogo como um time de elite por muito tempo.
ele vai precisar colocar, direcionar o olhar dele para o Crystal Palace, para o Lyon. É obrigação, porque ele não tem dinheiro para cumprir o fair play financeiro das outras ligas, que é muito severo. Estamos acompanhando de perto. Informação que a gente tem para passar é que sim, o Danilo interessa ao Palmeiras, o Danilo gostaria de voltar, e eu posso dar uma opinião sincera aqui para vocês. O Danilo é meio-campo da seleção brasileira, gente. É questão de tempo. Se ele chegar no Palmeiras e começar a jogar junto desse time, velho, é questão de tempo pro Danilo assumir a titularidade da seleção brasileira, na minha opinião, ao lado do Casemiro. Com um detalhe muito objetivo, né? O Casemiro não tem mais 20 anos. Ele deve disputar essa Copa do Mundo e depois, muito provavelmente, vai se retirar dos gramados ou vai jogar numa liga alternativa como a MLS, né? Então, sobre esses assuntos todos de mercado da bola e para finalizar, o Palmeiras ainda busca a contratação de um atacante. O que o Flaco Lopes fez na partida de hoje contra o Vasco foi fantástico. É um baita jogador, ele não vai ficar. Eu acho muito difícil o Palmeiras conseguir segurar o jogador, tá? Estamos acompanhando de perto. O Verdão vai fazer um movimento por algum atacante, que seja o Luiz Henrique. Sei que é um jogador de beirada, mas com certeza absoluta mudaria o jeito do Palmeiras de jogar. Bora dar uma analisada na partida de hoje e entender tudo que rolou entre Palmeiras e Vasco. Senhores, quando a gente começou a gravar o vídeo, a gente tá com a energia lá em cima, né, elevadíssima, preparando aí então todas as matérias que estavam envolvendo o Palmeiras. Só que isso foi feito no intervalo da partida entre Palmeiras e Vasco, onde o Palmeiras estava jogando uma bola ok, né, um golaço do Flaco Lopes, genial. O problema é o seguinte, o Palmeiras fez um segundo tempo ruim, tá? E aí eu vou poupar as palavras, por mais que eu esteja adrenado, né? Esteja com a partida ainda engasgada, entalada, vou poupar as palavras, vou respirar fundo para ser o mais técnico possível. Porque eu não acredito que gritaria e blá 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 vai fazer com que as coisas mudem. Vamos analisar onde estão os erros do Palmeiras e vamos analisar principalmente como aquele jogador do ponto esquerda do Vasco, é Andrés Gomes, né? Como ele acabou com o jogo, velho. Foi absurdo. Pra mim, o melhor jogador da partida foi ele, tá? Então, vem aqui comigo pro SofaScore e vamos dar uma analisada no que o Palmeiras produziu. Então, o Palmeiras entra em campo com o Carlos Miguel no gol, que pra mim, ó, o SofaScore deu a nota 5.9 pra ele. Pra mim também, de novo, ele não faz uma boa partida, tá? Gosto do Carlos Miguel, acho que ele tem que ser o goleiro do Palmeiras, mas eu estou analisando performance. Pra mim também não foi boa, eu concordo com o Carlos Miguel. Kelvin mais do mesmo, e aí vem um recado. Por que, que o Palmeiras não comprou o PH ainda? Paulo Henrique tirou uma nota 7,5 na partida de hoje, jogou muita bola, deu assistência e tal. Kelvin até agora não mostrou a que veio pro Palmeiras e o Giai, então, cara, eu vou tirar um tempinho pra falar do Giai no final do vídeo, tá? Porque eu preciso me acalmar. Gustavo Gomes fez uma boa partida, entretanto o segundo gol dos caras surgiu num pivô em cima dele. Zagueiro não pode deixar o atacante fazer o pivô do jeito que ele fez ali, mas ok. Gomes tem crédito, né? Bruno Fux fez uma partida ok, e o Jeff Teck, eu também não entendi ainda o que ele tá fazendo no Palmeiras, já que o Arthur tá pedindo passagem e ele entrou e entrou muito bem em pouco tempo de jogo. Andreas Pereira e Marlon Freitas, ótima partida pra mim dos dois, tá? Jogaram bem. Arias, achei o Arias, ele participou do jogo, né? Mas nada muito decisivo, sabe? Tô sentindo falta do futebol do John Arias, tá? Muito novo, muito cedo pra gente reclamar, não é esse o ponto não, tá? Gosto muito do Arias, então, ok. Ramon Sosa, que pra mim não veio, não jogou, não viu o Ramon Sosa. Esse é o Ramon Sosa que jogou essa partida contra o Vasco, é o mesmo Ramon Sosa do ano passado. Não é o Ramon Sosa do Paulistão, tá? No Paulistão ele fez um bom campeonato. Felipe Anderson também não foi bem e o Flaco Lopes, que pra mim jogou demais, tá? O Thiago Mendes, o Nuno Moreira, o Paulo Henrique e o Andrés Gomes, tá? Esses jogadores do Vasco, eles foram muito acima da média. Mas vem cá, vamos dar uma analisada nas estatísticas, tá? A posse de bola ficou bem pareada, né? 50-50 ali, 50% para cada um. E o Vasco estava jogando em casa, então esperava-se um número de gols maiores, né? O Palmeiras criou uma chance de gol contra duas do Vasco, finalizou bem menos a gol. Carlos Miguel acabou tendo que agir mais vezes, né? Vasco teve mais escanteios, o Palmeiras fez o dobro, o triplo de faltas que o Vasco.
Isso me chamou muito a atenção, porque o time do Palmeiras não é um time que costuma bater, tá? É um time que costuma jogar e deixar jogar, jogar e deixar jogar. Mas não teve escolha, né? Se a gente analisar bem, a maior parte dessas faltas deve ter sido no Andrés. E nós já vamos confirmar isso aí, beleza? No mapa de ataque aqui, no mapa de calor, a gente percebe o quê? 38% do tempo a bola rolou no meio-campo. Os passes das equipes ficaram no meio-campo. Um jogo muito truncado, né? O Vasco defendeu bastante no começo do jogo, quando o Palmeiras fez o gol. No segundo tempo, o Renato Gaúcho armou o time de uma forma, cara, que o Abel não conseguiu, o Abel não, o João Martins, né? Não conseguiu segurar, tá? Então, assim, não foi positivo. O Palmeiras acertou até mais passes que o Vasco. Isso é um dado interessante, tá? Pena que esses passes foram no campo de defesa e não no campo de ataque do Palmeiras, tá? Então, analisando tudo isso aqui, e balizando principalmente aqui os duelos defensivos, ó, você vê que o Palmeiras desarmou mais, tá? Interceptou um pouco menos, tal, recuperou o mesmo número de bolas, tal. Era pro Palmeiras ter ganhado essa partida. O problema, na minha visão, chama-se Andrés Gomes. E aí a gente vai ter que analisar os números do cara, velho, porque realmente, ó, ele teve 81% de acerto no passe. Palmeiras perdeu para esta figura, tá? Andrés Gomes resolveu a partida por conta do Vasco e depois nós já vamos ver valor de mercado dele e perguntar por que ele ainda não tá no Palmeiras. O Vasco não tinha ganhado de ninguém no campeonato, velho. Palmeiras era o líder. Pra mim o Palmeiras tropeçou e tropeçou feio, eu sei. Estamos vindo de um título, temos que ter paciência, tá? E aí eu, obviamente, imagino que você pense como eu, tá bom? Mas vamos lá. Ó, o Andrés Gomes ganhou 13 duelos. Isso quer dizer que ele ganhou 13 sendo os 13 no chão, né? Ele foi muito pra cima da defesa do Palmeiras. Ele jogou muita bola. Dos 4 duelos no alto, ele não ganhou nenhum, ficando com uma nota no SofaScore de 7.3, uma nota muito alta. O Thiago Mendes fez uma partida muito boa mesmo, né? Não é de hoje que o Thiago Mendes tem jogado um bom futebol. De qualquer forma, eu vou só dar uma olhada aqui no Andrés Gomes depois, porque eu acho que é um jogador que realmente chamou a atenção. Então, no fim das contas, o Palmeiras fica na segunda posição, tá? Com essa derrota. O campeonato tá começando, são só 5 jogos, mas mostrou que o Palmeiras precisa encontrar uma forma ali, né, de atuar sem o Vitor Roque. Eu acho que o Vitor Roque fez muita falta pro Palmeiras, tá? Muita falta de verdade. E quando a gente analisa só mais um dado aqui da estatística, antes da gente analisar o Andrés Gomes, né? A gente percebe o seguinte, ó. Ações com a bola na área adversária. O Vasco teve 27 ações e esse era um dos pontos que eu ia comentar, tá? O Vasco triangula a bola perto da área adversária, buscando tabela, buscando utilização de pivô, e o Palmeiras não soube fazer isso, tá? O Palmeiras não aproveitou as oportunidades e, cara, temos que pontuar, é um sinal de atenção e de alerta. Não, não está tudo perdido, não é terra arrasada, é uma partida, o Palmeiras não vai ganhar sempre, mas tá na hora de abrir o olho pra esse tipo de cenário, não é verdade? Agora falando do Andrés Gomes, cara, jogador de 5 milhões de euros, hein? Pô, se o Palmeiras colocar 35, 40 milhões, será que não vira esse jogador? Porque ele é muito bom de bola e o Alan não deve ficar no Palmeiras. Aliás, o Alan nem fez uma boa partida, né? Vamos falar já já do Alan e do Giai, mas vamos só dar uma analisada aqui. É um atleta de 23 anos, é bem jovem, colombiano, 1,72 m, destro, é um bom meio-campista, cara, um bom jogador. Joga de ponta direita, joga de ponta esquerda, nós vimos hoje, né? É um atleta realmente que tem bons números aí na carreira, né? Vamos dar uma analisada aqui na temporada atual dele, ele tem uma assistência, né? Mas vamos ver 2025, o Brasileirão dele, como foi? Em 10 jogos como titular, 5 assistências e um gol. Números, né? Muito bons. Gostei dos números do Andrés. A gente analisando ele, cadê? Ações com a bola 30 vezes em média, no ano passado, por partida, ele pega na bola 30 vezes, das quais ele criou 4 chances na temporada. Bons números, tá? Bons números. 1,3 passes decisivos, ok. 77% de acerto nos passes. Cara, os números deste jogador não correspondem à qualidade de futebol que ele tem, pelo menos não na temporada passada, tá? 50% de dribles certos, né? Quer dizer que todas as vezes que ele vai pra cima, metade das vezes ele passa. Dá pra melhorar isso aqui. Mas pode ter certeza, cara, em 2026 esse jogador vai ser um. Bom,
Me parece ser um ponto fora da curva, tá? Jogando pela ponta esquerda aqui, ó, eu acho que ele encontrou o lugar dele, tá? Eu quero dar uma olhada só no, ó, ações com a bola dele aqui, dobrou, tá? 61 ações com a bola, números absurdos, né? Números de dribles ainda se mantém em 49%, mas pode ter certeza, cara, é um jogador que vai ser um diferencial para a temporada. Beleza, gente? Então assim, ó, começamos com a energia lá em cima, a partida não termina como a gente quer, mas o Palmeiras de qualquer forma vai seguir na briga, na disputa, né, pelo campeonato, aí pelo título do campeonato, e nós vamos acompanhar do começo ao fim. Forte abraço, palmeirense. Avante palestra.